Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Esse é o Frêmito, podcast vascular direto do Congresso Brasileiro de Angiologia e Cirurgia Vascular. A gente está recebendo aqui o Dr. Júlio Bargerski, da Regional do Rio Grande do Sul, e vai bater um papo com a gente sobre sedação consciente em procedimentos de consultório. Júlio, bem-vindo aqui ao podcast. Eu que agradeço aí o convite, um prazer estar aqui com vocês. Legal, esse tema é super um tema que está bem em alta, né? Muita gente perguntando, teve bastante gente na palestra que eu já estou sabendo. Vamos começar então perguntando a questão de segurança, que eu acho que é um grande temor aí dos médicos que estão começando nesse assunto. O que o senhor pode falar um pouquinho para a gente? Tá. Bom, na verdade o óxido nitroso ele é seguro, mas você também tem algumas dicas para você usar para isso se tornar ainda mais seguro, né? Ele é usado em consultórios odontológicos, é uma prática comum nos Estados Unidos e tal, inclusive em crianças, tem vários trabalhos já também com crianças, e isso se torna uma arma muito importante e segura para a gente usar no nosso dia a dia. O óxido nitroso, na nossa prática, ele deve ser sempre titulado, ou seja, ele deve ser misturado com o oxigênio. Então, a gente vai ter o aparelho que vai fazer essa mistura para a gente, né? E nesse aparelho você vai instalar um cilindro de gás de oxigênio e um cilindro de óxido nitroso. E aí você vai titular, por exemplo. A titulação deve ser sempre gradual, certo? Então você vai começar com uma titulação de início 100% com máscara facial. É uma máscara, em geral, uma máscara específica que ela tem uma válvula para você conseguir exalar esse gás que você está respirando ali, não ficar sensação de sufocamento também, né? Então você vai começar 100% de oxigênio, o paciente está bem, está tudo certo no aparelho, vamos começar, você pode aumentar você reduz para 90% de oxigênio e 10% de óxido nitroso. 3 minutos depois está tudo ok, você vai para 80%, reduz para 80% de oxigênio e aumenta para 20% de óxido nitroso. E assim você vai sucessivamente a cada 3 minutos. Né? Isso vai dar, você vai ter o seu paciente mais na mão, porque você vai estar dosando e ao mesmo tempo, está tudo bem, está sentindo alguma coisa, está cefaleia, alguma coisa, náusea e tal. Sempre que você respeitar essa titulação, a chance de efeitos adversos ela é muito pequena. Ela é muito pequena. Eu ia te perguntar justamente nessa questão. Você vai literalmente conversando em termos de sintoma com o paciente, você faz um acompanhamento de monitorização, como que funciona essa parte? Isso aí. A gente geralmente, o ideal é você ter um oxímetro, né? Não é necessário a monitorização cardíaca do paciente, mas se você tiver no seu consultório, é melhor, porque você precisa ter os mesmos cuidados que você tem para fazer uma escleroterapia com espuma no consultório. Entendeu? Então, a exigência da vigilância sanitária é a mesma. Você vai ter que ter os mesmos equipamentos que é exigido para você ter espuma. Então, na realidade, o nosso consultório hoje, puramente para consulta, você vai conseguir usar o quê? Uma lidocaína numa concentração limite ali e não vai poder passar disso. Se você for já para espuma ou for fazer uma anestesia local tumescente, ou tal, você já vai ter que ter uma adequação no consultório e aí, ao mesmo tempo, já é permitido você usar o óxido nitroso. E aí o interessante dessa titulação, quando você vai conversando com o paciente, é claro que não é bom ficar chamando toda hora, deixar ele relaxar, porque realmente ele causa um relaxamento, uma sensação de bem-estar para a grande maioria. E aí o nível, a gente não costuma passar de 40%. Então é isso que nos dá segurança. De oxigênio ou de óxido nitroso? De óxido nitroso. 60 oxigênio e 40 óxido nitroso. Exatamente. Acima de 50% de nitroso, você já pode entrar num estágio de supersedação. Aí que vem você arriscar, de repente, alguma coisa. O paciente pode ter uma crise de euforia, o paciente pode ter já uma confusão, pode ter náusea, pode ter cefaleia. Aí você entra numa situação um pouquinho mais arriscada, entendeu? Mas assim, de outra forma, ele sendo usado da maneira adequada, você está com uma segurança muito legal. Existe uma dose fixa por peso? Não, a gente
Não existe uma dose fixa, mas o importante é essa titulação, certo? E essa titulação de qualquer paciente, por exemplo, você não deve ultrapassar essa dose aí para não ter esse grau de supersedação. Eu vi bastante nos Estados Unidos, cara, quando eu estive lá, eu vi os... É bem frequente, o pessoal bem comum. utilizando de forma ambulatorial, Bem muito comum. seguro. A minha dúvida é, o que de ruim pode acontecer? Qual é o pior cenário? O pior cenário, ele vai ser na situação de supersedação mesmo. Se você usar a questão abaixo de até 40, é muito difícil. Boa já aí de É segurança. muito difícil, você vai ter um grau de sedação consciente bem legal, já não é necessário para laser transdérmico, que é um procedimento doloroso, não é mais necessário mais que isso, né? Tenho uma experiência pessoal, eu pedi para o meu colega fazer no tornozelo, que é um lugar que dói bastante, sem nada primeiramente, e eu deu 4, 5 disparos, pedi para parar, porque tem duas coisas que incomodam. O resfriador, às vezes incomoda os pacientes, para mim também me incomoda. No tornozelo? O vento gelado, mecanicamente ali, né? desconfortável, aquele gelo em você. E o disparo também, ele é doloroso. Então, depois a gente fez e foi titulando. Quando a gente chegou nos 35, mais ou menos, ele começou a fazer. Nossa, ele deu 150 disparos rapidinho e eu de boa. Sem resfriador. O pior Não, cenário... com resfriador. Sempre com resfriador para proteger a pele. pior Mas é que você não cenário sente tanto a... É uma intoxicação. No caso aqui, o pior cenário não é uma intoxicação. São efeitos assim que você pode ter numa super sedação, no caso. Uma euforia, uma sensação de uma cefaleia, uma náusea, provocar talvez um vômito, né? E tá de máscara, né? Exatamente, aí você tem uma situação um pouco desagradável. Ou realmente uma situação de euforia, de repente você vai estar fazendo um procedimento ambulatorial, o paciente começa a mexer muito e você acha que o paciente está com dor. E às vezes você acorda, né, teoricamente, o paciente, e pergunta se está com dor. Ele fala, não estou com dor. E aí volta ali ele já está. Aí se você chega num estágio desse, o paciente não está com dor, está movimentando muito, acho que ele está se agitando. O que você vai fazer? Se você está usando 40, você diminui para 35, para 30 e aguarda 1 a 3 minutos. Ele tem um efeito de ação muito rápido, então minutos você está sabendo. Se a sedação é subjetiva, assim, não é tão quantitativa por Ela é peso, individualizada, né? Individualizada. Como você tateia, assim, se o cara está em plano para você começar o tratamento? Tipo, Legal. Se ele pergunta e não responde, se você cutuca ele não mexe, qual que é a definição? Não, na realidade, se você perguntar para ele, se por acaso ele dormir, você consegue acordar ele. Você consegue. Na realidade, o que a gente tem que, por uma questão pessoal, assim, o pessoal quando vai utilizar essa técnica, ele acredita que, poxa, vai dormir lá, não vai sentir nada e beleza, vai. Ok, não é isso. Essa sedação consciente, você tem que entender que é o seguinte, ela é uma sedação consciente. Então, primeiramente, se você chamar, o cara precisa acordar. Entendi. Se você cutucar o cara vai dar uma mexidinha. A ideia é essa, não é você. Se você quer derrubar o seu paciente em termos de não mexer nada, você precisa do anestesista daí para isso, né? Porque daí ele vai ter que controlar tudo daí, monitorização cardíaca, de uma forma global, né? Pressão arterial, tudo, não que isso não deva ser feito com o óxido nitroso, mas a ideia é você se sentir bem, tirar. Para que ele vai servir? Vai tirar para diminuir a ansiedade, para você relaxar e você ver. Você sente que tem alguém trabalhando na sua perna, mas você chega num platô ali, 15, 20 minutos, trabalha aí, tranquilo, e você de repente coloca uma música, alguma coisa, você escuta essa música de uma forma diferente, sabe? Então você entra num estágio assim que você também perde um pouco a noção do tempo. Às vezes você fica ali 1 hora com o paciente e você, nossa, já acabou? Parece que eu nunca provei, mas também nunca fui submetido, mas quem já passou por isso e nos cursos eles falam que é uma sensação muito agradável do uso. A grande maioria sente essa sensação agradável, mas existem pessoas que não gostam de forma alguma, por exemplo, de perder o controle ou nem bebem às vezes porque não gostam de perder o controle.
esse paciente assim, ele não vai gostar. Então, você consegue identificar isso prévio ao uso? Algum paciente, algum pormenor aí que nem você falou, esse aqui não bebe porque ele não gosta. Opa, esse aqui, você tem uma pergunta direcionada? Às vezes você consegue coletar isso sim na história. O paciente fala que não gosta de perder o controle. É comum. Tipo, quando você pode inclusive dizer assim, você vai se sentir num estado assim que você tomou uma taça de vinho, 2 taças de vinho e tal, você vai ter uma sensação de amortecimento nas extremidades e tal, nos pés, nos tornozelos e tal. Já teve paciente para mim mesmo no consultório, eu não gosto dessa sensação. Então não vai rolar, essa né? paciente não você vai. Explica o procedimento, você já dá uma praticada nisso. Exatamente. É muito importante também, por segurança, né, você se atentar. Ele é um gás que ele é rapidamente eliminado no pulmão, depois que você desliga ele, você faz a reversão gradual de minuto em minuto. Se você está em 30 de óxido nitroso, você baixa para 20, espera 1 minuto, baixa para 10, espera 1 minuto e baixa para 2, e aí você fica 5 minutos com oxigênio puro. Após esses 5 minutos, você retira a máscara. Se o paciente queixar, eu estou com um pouco de dor de cabeça ou estou com cefaleia, o paciente fica deitado, você deixa mais 5 minutos de O2. E aí ele fica tranquilo. Então, assim, você tem umas questões na anamnese que você pode fazer. Você pode, porque ele tem um efeito o efeito de gás nele, ele pode, por exemplo, em vísceras ocas, por exemplo, o intestino. O ouvido médio, essa sensação, digamos assim, o paciente tem uma obstrução intestinal. Esse paciente não está aconselhável a fazer, ele está, digamos assim, contraindicado. O paciente tem um pneumotórax. Não vai ser o caso da nossa realidade, mas estou falando algumas indicações que não podem ser utilizadas. Questões de cirurgias de ouvido médio recente, infecções recorrentes que têm algum problema no ouvido médio, pode ter um efeito de gás, pode ser um desconforto para esse paciente, então não usar. Então você tem algumas nuances assim que você deve ficar atento, mas assim, nada assim tipo da parte cardiológica, da parte respiratória, né, que seriam os grandes medos, os grandes receios, fala em sedação sem anestesista. É isso que eu te perguntar, assim, ainda batendo um pouco sobre segurança, se o medicamento ele é depressor do sistema nervoso central, pode rebaixar a frequência respiratória e se ele pode bradicardizar o paciente a ponto de trazer uma complicação. Claro, e usando de forma inadequada. Sim. Se você usar na forma adequada, como eu falei, você não vai ter esses problemas. Você pode ter uma redução da pressão arterial e na frequência cardíaca de 10 a 20% com uma dose adequada, você pode ter e é esperado que você tenha. Relaxamento, né? É esperado, né? Então ele é esperado. Mas de uma forma geral, ele não vai poder, assim, pode, mas o grande problema é que ele é uma situação individualizada. Na grande maioria não vai ter problemas, entendeu? É o que os estudos mostram e tal, o grau de segurança, né? Então, por isso que é uma coisa assim que eu acho que a gente deve estudar mais, quem tem interesse deve conhecer e aí julgar se realmente vale para a sua realidade. O meu consultório é assim, eu não vou colocar, mas meu consultório já está adaptado para mim fazer espuma, para mim fazer um anestésico local e tal, aí ok, né? Aí vale a pena você, de repente, evoluir, experimentar, fazer uma formação, alguma coisa para você poder, né? E Júlio, para finalizar então, a pessoa que não conseguiu ir para o congresso, o palestrante que queria ver essa palestra, o que você poderia deixar de mensagem final aí, pensando na questão do uso, para desmistificar um pouco isso? Bom, em primeiro lugar, a segurança, ele é realmente seguro para o nosso dia a dia. Ele tem um efeito de ação rápido, 15, 20 minutos em geral você já está num estágio legal, alguns pacientes até menos, né? Ele tem uma recuperação muito rápida, né? Você vai desligando gradualmente, você oferta esse oxigênio em dose 100% por 5 minutos, o paciente está ok. E o mais interessante, ele já também, em 30 minutos, ele está apto para dirigir. Legal. Então, entendeu? Se você usar somente o óxido nitroso, não usar nenhum sedativo oral previamente, ele fica apto a dirigir em 30 minutos. Exatamente, o paciente tem condição de se tornar independente no seu procedimento. Ele vai sozinho e volta sozinho. Isso acho que é muito importante no dia a dia, né? Principalmente nessa vida extremamente agitada que a maioria das pessoas levam. Isso é muito importante, seria o ideal. E a gente tem esse produto o óxido nitroso, ele é ideal para o consultório vascular, né? Ele é talvez um grande diferencial também para o consultório dermatológico, né?
A gente tem procedimentos dolorosos também, né? Júlio, muito obrigado, cara, por vir aqui Eu que compartilhar agradeço com a gente aí, teus um prazer. conhecimentos. Valeu. A Obrigadão. gente agradece aí. Obrigado, Antes de muito obrigado. continuar acompanhando aqui os vídeos do Frêmito, podcast vascular, direto do Congresso Brasileiro. A gente se acompanha nos próximos. Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.